E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Que é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios do temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém. Irmãos, nós estamos então nessa sequência. Na semana passada nós vimos mais um milagre operado por Jesus, que foi a cura daquele leproso. E Lucas está nos apresentando passo a passo no seu evangelho o que Jesus vem fazendo. Já havíamos visto Jesus operando milagres, Lucas havia mencionado que Jesus estava operando milagres, já vimos ele lidar com peixes do mar, já vimos ele lidar com a doença da sogra de Pedro, já vimos ele na semana passada curar uma pessoa de uma doença terrível, talvez a doença mais terrível da época bíblica, que é a lepra. E agora, nessa semana, somos apresentados a mais um milagre de Jesus, que é a cura do paralítico, também relatada pelos outros evangelistas, né? E, por exemplo, quando nós vamos em Marcos, nós descobrimos que este lugar não mencionado por Lucas aqui era a cidade de Cafarnaum. Marcos deixa claro que isso aconteceu na cidade de Cafarnaum, um local onde Jesus fixou residência por um tempo. Então Jesus certamente retorna para casa depois de passar por outras cidades, e quando a multidão sabe que ele retornou para casa, eles buscam ele. E a cena que nós encontramos aqui narrada por Lucas é Jesus ensinando a uma multidão de pessoas. Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar. A forma como Jesus ensinava, nós temos alguns vislumbres dela, ou temos boas informações dela a respeito do que os evangelistas registraram, como o Sermão do Monte, como outros ensinamentos de Jesus, e certamente Jesus falava sobre isso. Jesus citava muito também as Escrituras, que é o nosso Antigo Testamento hoje, e Jesus estava ali ensinando, e juntamente com aquela multidão de pessoas estavam dois personagens ou duas categorias de pessoas que até então não haviam sido mencionados por Lucas. Essa é a primeira cena em que essas pessoas aparecem diante de Jesus. Estavam lá os fariseus e os escribas. Antes de nós avançarmos um pouco, vamos entender quem são essas pessoas, o que elas estavam fazendo ali. Os fariseus surgiram provavelmente num tempo que entre os testamentos, nesses 400 anos aí que houveram entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se estabeleceu e se fortaleceu esse partido, é chamado de partido mesmo, é esse termo que se utiliza, que é o partido dos fariseus. Além do partido dos fariseus, existia o partido dos saduceus, existia o partido dos herodianos. Então era o povo judeu se dividindo em partidos, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua forma de ver. E os fariseus se destacavam pelo zelo com as coisas de Deus. Então eles eram extremamente zelosos com a lei,
e com as coisas de Deus. Paulo era um fariseu. E Paulo ainda se considera o mais zeloso dos fariseus, né? Então Paulo era extremado ainda em zelo. E os fariseus se apegaram tanto e tinham tanto zelo pelas coisas de Deus e pela lei, que esse zelo os deixou incapaz de perceber a própria presença do Messias ali. E eles combatiam, assim como Paulo combateu aqueles cristãos, com todo o zelo, certos, com toda a certeza de que estavam fazendo algo bom para Deus. Porque na forma de pensar deles, eles estavam combatendo heresias. E eles defendiam, portanto, a sua fé. Qual que é o problema dos fariseus, de uma maneira geral? No início, eles começaram muito bem, eles foram importantíssimos na história da fé entre esse período intertestamentário. Mas eles exageraram na dose. E nessas alturas aqui do Novo Testamento, nessa época bíblica onde nós vemos Jesus, eles haviam tornado a religião um fardo pesado demais para a maioria das pessoas. Era algo insuportável pela quantidade de regras que eles faziam existir, pelas quantidades de regras que eles cumpriam. E eu já falei para vocês aqui em outros momentos que nós tivemos aqui, que eles tinham uma lista de 600 e tantas regras. 365 nãos, não faça isso, não faça aquilo, tinha um não para cada dia do ano, e mais 200 e tantos sim, faça isso, faça aquilo. E mesmo o mais fiel dos fariseus era incapaz de cumprir essas 600 e tantas regras. E essa era a realidade da religião na época. E por serem zelosos, eles tinham como dever deles, e isso está lá no Deuteronômio, também era uma das funções dos escribas, das pessoas que defendiam com zelo a palavra de Deus, era validar as doutrinas que estavam sendo ensinadas e atestar se aquela doutrina era ou não de Deus. Então eles eram a grande referência, eles eram os certificadores da verdade para a religião da época. E assim como eles fizeram com João Batista, quando nós vimos Lucas narrando, João Batista pregava e batizava no Rio Jordão e eles foram lá investigar e entender se a mensagem que João Batista estava pregando realmente era de Deus, assim eles estavam fazendo com Jesus. Então aqui Lucas nos apresenta uma primeira cena onde aparecem fariseus e escribas, e nós vamos ver ao longo do resto da narrativa de Lucas, até o capítulo final do Evangelho, que esta tensão entre Jesus e fariseus, ela vai aumentando. Aqui foi o primeiro momento. E Jesus, sabendo que eles estavam ali, obviamente Jesus não ia perder a oportunidade de deixar uma marca, de deixar uma verdade muito clara naqueles fariseus e naqueles escribas. E nós já vamos ver que marca é essa que Jesus deixou. E ali está Jesus pregando. Lucas ainda destaca que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Ele provavelmente estava ali efetuando curas, libertações, enquanto ensinava a palavra. Então, é o que nós conhecemos hoje como um culto pentecostal, né? Tem pregação da palavra, tem batismo no Espírito Santo, tem cura, tem livramento, tem libertação. É o culto pentecostal. Jesus estava ali num culto pentecostal em Cafarnaum, ensinando. E aqueles fariseus ali. Aí nós somos apresentados por Lucas a um outro grupo de pessoas, que era composta por um paralítico e seus amigos. E esses amigos desse paralítico ficaram sabendo que Jesus estava na cidade. E tiveram certeza de que Jesus poderia fazer algo por aquele homem. E a gente fica imaginando as conversas entre eles, né? Vamos levar o fulano, certamente Jesus pode curar ele. E pegaram ele, obviamente não tem as facilidades que temos hoje, né? De poder locomover alguém com debilitação, que necessita de auxílio para se movimentar. Hoje temos cadeiras de roda, até mecanizadas, temos uma série de instrumentos. Na época, o que eles tinham era uma cama.
essa cama certamente era o que nós conhecemos como maca hoje, né? Algo de tecido ou de couro, onde eles deitaram aquele homem e carregaram seus amigos até a presença de Jesus. E a história que Lucas vai nos narrando, ela vai acontecendo enquanto Jesus está ali curando, enquanto Jesus está ali ensinando, passando pelo crivo dos fariseus e dos escribas. Provavelmente havia tensão no ar, e tudo que Jesus dizia certamente estava sendo avaliado por aqueles fariseus. Vamos ver aqui quando que vai ser o deslize dele na palavra, quando é que ele vai dizer uma informação errada, quando que ele vai cometer uma gafe, quando que ele vai falar uma heresia, e eles certamente estavam ali naquela expectativa. Enquanto isso, do lado de fora, onde Jesus estava, aqueles amigos chegam com aquele homem paralítico e tentam chegar na presença de Jesus. E eles são impedidos pela multidão. Uma multidão de pessoas não é fácil, a gente bem sabe. Eu não sei qual a experiência de vocês em estar em meio a uma multidão. Se eu não me engano, assim, eu acho que a maior multidão na qual eu já estive no meio foi num congresso em Camboriú, 100 mil pessoas, num único ambiente, e você não consegue andar. 100 mil pessoas, você não anda, você segue o ritmo. Se a multidão está indo para um lado, você vai junto para aquele lado. Se a multidão está indo para o outro lado, você vai junto para aquele lado. Você não tem como dizer agora a multidão está indo para lá, eu vou para lá. Esquece, não tem como. Então, aqueles amigos se depararam com essa situação. Olha, nós precisamos colocar o nosso amigo na presença de Jesus. E nós estamos encontrando barreira. Não conseguimos chegar, não conseguimos passar pela multidão. E aí eles encontraram uma alternativa. De alguma forma, que Lucas não relata, que Marcos não relata, que Mateus não relata, mas de alguma forma eles conseguiram colocar aquele homem no telhado da casa. Era muito comum as casas da época terem um telhado até onde era normalmente usado para secar frutas, para secar vegetais, para deixar ali como armazenamento. E era comum as casas terem esse tipo de telhado. Quando a gente imagina, não é um telhado de pedra, é um telhado feito de entrelaçamento de madeiras com vegetais e com palhas. E eles conseguiram de alguma forma ali abrir um buraco naquele telhado e conseguiram de alguma forma colocar aquele amigo ali e aquele amigo chegou na presença de Jesus. E aí que lição fica para nós isso, né? A gente pode ver de dois aspectos. E assim, quando a gente olha para isso, meus irmãos, a gente tem que ficar pensando, qual é a forma? E vocês já aprenderam isso aqui, a gente já falou. Tudo que está na Bíblia serve para algo, né? E a gente tem que olhar para aquilo e pensar, puxa, por que Marcos, por que Mateus, por que Lucas escreveram tantas histórias de Jesus curando, de Jesus libertando as pessoas, por que justamente essa história está aqui? E quando a gente olha e a gente lê a Bíblia, a gente sempre tem que responder isso para a gente. Tem que tentar buscar essa resposta. Por que esse detalhe foi acrescentado aqui? O que esse detalhe tem a ver com a história que Lucas está contando? Que lição eu posso tirar desse detalhe? E aqui até agora nós já vimos dois detalhes. Um deles, a presença dos fariseus e escribas. A gente não sabe, pode ser que eles estavam em outros momentos também. Pode ser que lá, enquanto Jesus estava ensinando de cima do barco de Pedro, pode ser que ali tinha algum fariseu ouvindo. Mas o fato é que Lucas não destacou aqui isso naquele momento. Agora Lucas destaca. Então, como Lucas destacou, a gente tem que prestar atenção. Opa, o que vem daqui? E o outro aspecto que Lucas e os demais evangelistas destacam é essa dificuldade que os amigos tiveram para colocar aquele homem paralítico na presença de Jesus. E refletindo sobre isso, a gente consegue chegar a duas, basicamente, aplicações para nós hoje. Primeiro, que é uma aplicação mais direta para nós. As bênçãos de Deus, elas não são nos dadas muitas vezes de mão beijada. A gente precisa se esforçar. E ontem foi uma bênção. Eu estava ontem lá no distrito do Jacaré, que benção, primeira vez que eu fui lá, achei maravilhoso. E o pregador lá pregando, o pastor Rodinei, ele pregou justamente sobre os espias que foram ver a Terra Prometida.
E eu achei lindo que ele pregou justamente sobre isso. Eram 10 homens experimentados, príncipes das tribos de Judá, e eles foram lá, e desses 12 homens experimentados, 10 perderam a fé porque viram gigantes, viram a dificuldade. E agora trazendo para essa história, quantos talvez chegariam e dizer, a gente tentou, mas não deu, fizemos o que a gente podia. A gente tem fé, a gente acha que Jesus poderia curar o nosso amigo, mas não dá para passar essa multidão. Não tem como passar essa multidão. E agora, o que resta para nós? Voltar para casa, desistir, esperar outra oportunidade, talvez. E a lição que fica para nós é, vamos continuar insistindo. Às vezes a nossa bênção está tão próxima e a gente tem que perseverar um pouco mais, insistir um pouco mais. Quantas vezes a gente se frustra, né? Tenta conquistar algo, tenta alcançar uma bênção e quando está quase ali, as coisas não dão certo, né? Eu várias vezes, eu já comentei com vocês, né, que para eu alcançar a maturidade de ter conseguir lidar com a minha ansiedade, que eu me considero um ansioso, mas hoje eu sou um ansioso controlado, eu consigo controlar a minha ansiedade, graças a Deus. Mas não foi fácil. E aí eu me lembro, assim, imaginando coisas do tipo, há anos, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, por que só a minha vida é difícil? Por que só para mim não dá certo as coisas? Por que só eu não consigo isso ou não consigo aquilo? Eu me lembro quando eu estava tentando entrar na faculdade, terminei o ensino médio com 18 anos de idade. Fui até os 26 anos de idade tentando entrar na faculdade, só consegui entrar com 26. Acho que foi fácil esse período? Quantas vezes me perguntei, a faculdade não é para mim mesmo. Deus tem outros planos para mim. Não é faculdade. Todo mundo consegue, menos eu. Será que eu sou tão ruim assim que eu não consigo entrar na faculdade? Então a gente fica se questionando às vezes. Mas Deus está dizendo hoje à noite, persevera mais um pouco. Tenta mais uma vez. Se não dá pelo caminho que você tinha pensado, vai por cima. Tenta achar uma brecha no telhado. Mas tenta buscar aquilo que você quer. Se Deus colocou no seu coração, se você tem paz com isso, se você entende que isso vai ser bênção para você, tenta. Porque às vezes a gente se apega e fica mais reclamando do que agindo, né? E às vezes a gente se pega assim, puxa, as coisas estão tão difícil, e a gente fica pensando na dificuldade, como os espias lá pensando no gigante. E aí de vez em quando tem que aparecer alguém como Caleb e como Josué chegar e dizer, olha, vocês calem-se, fiquem caladinhos. Tudo isso que vocês estão dizendo é verdade, a terra é abençoada, realmente tem gigantes lá de 4 metros de altura, mas o problema do gigante não é nosso, o problema do gigante é com Deus. E é isso que a gente tem que pensar. O problema de chegar e curar o paralítico não era daqueles amigos dele. Eles não podiam fazer isso, era só Jesus. Mas eles conseguiam subir no telhado de uma casa, abrir um buraco e largar o amigo lá. E isso eles fizeram. E aí o que está ao nosso alcance que a gente pode fazer? Puxa, o que está faltando a gente se esforçar um pouco mais para conseguir? Que a gente tem essa mania, né, de deixar tudo meio que nas mãos de Deus, né? Se Deus me abençoar, mas você está fazendo o quê? O meu sonho é ser um motorista de caminhão, mas você já está aprendendo a dirigir? O meu sonho Deus tem um chamado e Deus já usou os servos dele para me dizer que eu vou pregar fora do Brasil. Você já foi na Polícia Federal fazer o passaporte? Exatamente. Isso é o básico que você tem que fazer, ir na Polícia Federal e fazer o passaporte. Sem o passaporte você não sai do Brasil. Aí, Deus falou comigo que vai me levar a pregar para fora do Brasil. Mas você já tem pelo menos o documento para quando chegar o convite você dizer eu estou pronto para ir? Então tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que fazer, que está no nosso alcance. E Deus não vai fazer o que é nosso trabalho fazer. Então, esses jovens, esses amigos, eles nos ensinam isso.
E outra coisa que nós aprendemos aqui é a importância de termos amigos que nos levam na presença de Jesus, né? Ah, como a gente precisa escolher bem as nossas amizades, né? O que seria desse paralítico se ele não tivesse amigo que fosse capaz de pegar ele e levar na presença de Jesus? Ia estar condenado para o resto da vida ficar paralítico. E agora trazendo isso para a nossa vida, né? Será que os nossos amigos estão nos aproximando de Cristo ou estão nos afastando de Cristo, né? E a gente tem sempre essa reflexão a fazer. Quem são de fato os nossos amigos? Será que os nossos amigos são pessoas em que a gente é ensinado, em que a gente é edificado convivendo com eles? Será que eu posso contar com o meu amigo para orar comigo, para me aconselhar, para me levar mais perto de Cristo? Ou será que o meu amigo só me afasta de Cristo? E tem momentos na vida que a gente tem mais ou menos exposição a isso. Então eu, por exemplo, agora, com 49 anos, com 50 anos de idade, obviamente eu já tenho uma maturidade e eu já consigo escolher bem as minhas amizades. Eu já não tenho problema. Se eu tiver que ter 3, 4 amigos, para mim tá ótimo. Eu não quero ter muito amigo. Agora, uma criança, um adolescente, que está naquela fase da vida que precisa ser aceito, que precisa fazer parte de um grupo, e aí nós temos que orientá-los. Puxa, essa amizade não é saudável para você. Eu me preocupo muito sobre isso com os meus filhos. Então a gente precisa ter zelo e a gente precisa cuidar, porque os nossos amigos fazem toda a diferença na nossa vida. Eles podem servir como bênção para nós, mas também podem servir como tropeço, como maldição. E é muito importante que a gente olhe para isso e a gente entenda. Graças a Deus, esse homem tinha amigos que foram capazes de levar ele à presença de Jesus. E aí, meus irmãos, vamos agora para a próxima lição aqui. Aquele homem chegou na presença de Jesus. E aí Lucas destaca, Jesus viu a fé neles. Não só no homem, mas também nos seus amigos. Havia fé ali. Eles creram que de fato Jesus poderia mudar aquela situação. A fé é sempre o primeiro passo. Sem fé a gente não consegue nada. Então a fé que eles tiveram. E como é que eles tiveram essa fé? Porque eles tinham ouvido falar de Jesus. A reputação de Jesus já tinha chegado para eles e eles acreditavam que Jesus podia fazer. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, sem exposição à palavra de Deus, é impossível ter fé. E às vezes a gente menospreza a importância de ouvir a palavra de Deus. E a gente fica falando, sobre Deus, a gente fica pregando, a gente fica lendo, a gente fica entregando um folheto e a gente acha que aquilo nunca vai fazer diferença e passa ano e entra ano, mas de repente o Espírito Santo começa a agir na consciência daquela pessoa. E quantos casos a gente sabe de pessoas que uma vida inteira ouvindo sobre Jesus nunca se decidiram e de repente chega a hora delas. E aí parece que tudo aquilo que elas ouviram a vida inteira, o Espírito Santo despeja em cima delas, assim, de uma vez só. E elas dizem, agora é a hora e eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, mas a gente precisa sempre ficar martelando. Não podemos perder a oportunidade de falar sobre Jesus. A gente tem que olhar sempre para as pessoas e de forma intencional pensar como que eu posso falar de Jesus para essa pessoa. E aí nós nos deparamos com isso. Eles estão ali, Jesus percebeu a fé deles e Jesus diz, eu vou operar na vida desse paralítico. Mas já que eu vou operar na vida dele, eu vou aproveitar e vou dar uma lição para esses fariseus e para esses escribas. E vai ficar registrado. E depois, lá em 2025, lá em Indaiatuba, eles vão ver essa história e vão ver essa lição que eu dei para eles. E Jesus começa, seus pecados estão perdoados. Opa, peraí, gente. Ouvir Jesus falando, seus pecados estão perdoados para nós hoje é a coisa mais tranquila que existe. A gente ouve isso todo dia. Agora pensa naquela época
diante de homens que estavam ali validando tudo que ele falava, se estava de acordo com a lei, ele diz um negócio desses. Sendo que a lei é clara, ninguém perdoa pecado senão Deus. Como que de repente aparece alguém dizendo, porque curandeiro, exorcista, profetas, isso era normal, eles tinham. Mas nunca tinha aparecido alguém dizendo que perdoava pecados. E Jesus vai justamente no cerne da questão. Teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala aquilo, automaticamente eles já ficam julgando Jesus. E eles não falam. Lucas é bem claro. Eles não ficam entre eles cochichando ou comentando. Na mente deles, eles ficam pensando: quem é esse que perdoa pecado? Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia, para eles, fariseus, era um dos piores pecados que existia. O pecado de blasfêmia é ofender Deus. O pecado de blasfêmia é atribuir a Deus algo que não é de Deus ou tirar de Deus a honra sobre algo que ele fez. É ofender Deus. E era isso que eles estavam pensando. E aí Jesus entendeu o pensamento deles e se dirige a eles, não porque eles falaram ou externaram aquilo, mas imagina a cena, Jesus dizendo isso para aquele paralítico: teus pecados estão perdoados, nada de visível aconteceu ali, o paralítico não saiu andando, diferente daquele leproso que Jesus disse: eu quero que você seja limpo, e a pele dele foi limpa. Ali não aconteceu nada externo, simplesmente Jesus disse: seus pecados estão perdoados. E aqueles fariseus começaram a pensar: opa, isso aqui é um gancho para nós condenar esse homem. Quem é? Quem ele pensa que é para chegar perdoando pecados? E aí Jesus disse: eu sei o que vocês estão pensando. E vocês estão pensando que eu estou pecando porque eu estou perdoando os pecados desse homem. E aí eu pergunto para vocês, qual é o mais fácil? Eu dizer seus pecados estão perdoados ou eu dizer levanta e anda? E obviamente o mais difícil é dizer levanta e anda, porque daí o negócio tinha que acontecer ali. Que dizer o pecado está perdoado e nada acontecer, ninguém sabe se foi perdoado mesmo ou não. E Jesus disse: então, já que vocês estão duvidando de mim, eu vou fazer o mais difícil. E Jesus usa a seguinte expressão: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, homem, levanta, pega a tua cama e anda. Então, Jesus fez aquilo para mostrar para os fariseus que ele tinha autoridade. E aí, olha a expressão, é a primeira vez que aparece essa expressão aqui em Lucas. Jesus se denomina, ele chama a si próprio de Filho do Homem. Essa é uma das formas preferidas de Jesus se referir a si mesmo. Só no Evangelho de Lucas ele faz isso mais de 20 vezes. Em todos os evangelhos, mais de 60 vezes aparece essa expressão Filho do Homem. De novo, para nós é normal, porque a gente já está há 2000 anos ouvindo falar de Jesus. Agora, para eles, ouvir essa expressão Filho do Homem é outro choque igual ouvir a expressão teus pecados estão perdoados. Porque Filho do Homem é a forma como os profetas, Daniel, por exemplo, se referiam ao Messias. Daniel 7,13. Quando Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele está dizendo para aqueles fariseus, eu sou o Messias. Então, traduzindo para o ouvido deles, soa assim, para que vocês saibam que o Messias sou eu, homem, levanta e vai para tua casa. E levantou e foi. Entenderam qual o impacto que aconteceu ali? E aí agora o que sobra aqui para nós, a não ser fazer o mesmo que aquelas pessoas fizeram, está lá no versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Glória a Deus. Que nós possamos crer, meus irmãos. Isso que Jesus fez aqui, ele continua fazendo. E assim como ele tem autoridade lá nessa passagem para perdoar pecados, ele tem autoridade hoje para perdoar pecados também. E para ele não tem dificuldade, Jesus pode fazer o que quiser, mas o primeiro interesse de Jesus é perdoar os nossos pecados. Sabe, eu já falei aqui, mas não custa lembrar, o maior interesse de Deus é ter uma relação eterna conosco, é nos levar para junto dele. E Deus
não mede esforços para fazer isso. E se precisar, Ele vai nos dar algo ou vai nos tirar algo. Mas para Deus o que interessa é nós estar com eles. Por isso que a gente não entende, às vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida. E às vezes a gente acha, por exemplo, que perdeu uma grande oportunidade. E pela lógica humana era mesmo uma grande oportunidade. Mas será que para Deus aquilo era uma grande oportunidade? Será que Deus, olhando para aquilo, um emprego que eu perdi, ou um curso que eu queria fazer e não consegui, uma mudança para um lugar que eu desejava muito ir e não fui, mas será que quando Deus olha para aquilo, ele pensa da mesma forma, ou ele diz assim, puxa, se o Jackson se eu deixar o Jackson conquistar isso, ele vai se afastar de mim. Vai ser um empecilho na vida dele ou na vida dela. E Deus quer que nós estejamos perto dele. E muitas vezes Deus nos tira coisa para isso. Então aqui Jesus mostrou essa grande lição. E que nós possamos, meus irmãos, também estarmos maravilhados cada dia diante de Jesus, aprendendo com Jesus. Amém? Vamos colocar em pés, vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Pai. Que bom estar aqui nesta noite. Te agradeço pela vida dos meus queridos irmãos, que não mediram esforços, Pai, para estar aqui nessa segunda-feira. E peço que o Teu poder esteja sobre eles. Abençoe, Senhor, as suas vidas, restaurando, Pai, dando coragem, dando alegria, dando ânimo, dando fé, para que eles possam perseverar, buscando, Senhor, as bênçãos e as promessas de Deus para a vida deles. Pai, acrescenta a nossa fé. Perdoa, Pai querido, as nossas falhas, as nossas incredulidades, e nos dá, Pai, capacidade de sermos, Pai, fiéis a Ti. Abençoa, Pai, os Teus filhos em nome de Jesus. Amém.